são agrotóxicos, que não estão ligados aos pacotes tecnológicos da agricultura. Então, nesse caso, os agricultores agroecológicos também veem nessa forma de produzir um novo mercado, né? É uma outra dinâmica que vai atrair para a sua produção, né, novas possibilidades de permanência. Então, essas são estratégias de produção e de reprodução da agricultura familiar. Então, ou pela multifuncionalidade, ou pela agroecologia, ou ainda para aquelas famílias que estão muito próximas, de agricultores familiares que estão muito próximos às cidades, eles ainda podem vender a sua mão de obra para a indústria e continuar residindo no campo. Nesse caso, né, esse caso se chama de pluriatividade. Então, quando o agricultor ele tem uma parte, um tempo de produção na propriedade, desenvolvendo atividades que são agrícolas, e em outra parte ele pode trabalhar na indústria ou no comércio, ou no caso tem filhas e esposas muitas vezes de agricultores que trabalham como empregados domésticos, né, em casas de família na cidade. Então estão vendendo a sua mão de obra para o serviço urbano, e essa renda retorna ao campo, retorna para a unidade familiar como uma forma agregada de manutenção daquela família. Então esse é um tipo de atividade muito comum em alguns estados, onde falta mão de obra na indústria também, falta mão de obra no comércio, e que os filhos dos agricultores acabam trabalhando nessas indústrias, se deslocando diariamente para a cidade e depois retornam, mantendo ainda suas atividades num tempo parcial no campo. Então, esse é um ponto importante que vem acontecendo, né? Essas questões que são de desenvolvimento territorial, elas acontecem no Brasil de forma muito diversa, porque o Brasil é um país, como eu falei, com dimensões territoriais muito grandes, mas também com uma cultura e uma diversidade produtiva também muito grande, né? E cabe salientar que o Brasil é um dos países que tem a maior concentração fundiária do mundo, né? Concentrando grandes áreas de terra que são hoje todas, em grande medida, estão a serviço do agronegócio, né? Das grandes áreas de produção. É importante dizer que no cenário atual se percebe a expansão dessas lavouras técnicas, né, lavouras ligadas ao agronegócio, e em detrimento de uma crise que se forma, né, porque à medida que o capital avança, ele vai expropriar os camponeses, né, os indígenas. Então hoje nós vivemos esse conflito, criando muitas vezes uma crise, né, entre essas populações, e principalmente a violência no campo, que se soma cada vez mais, né? Uma forma que veio acontecendo no Brasil desde os anos 60, à medida que o capital se territorializou no Brasil, né, no campo brasileiro, e ele foi expropriando os agricultores numa tentativa de contrariar, né, esse processo, passam então a se organizar em movimentos sociais, como é o caso do movimento Sem Terra, né, que se forma como resistência a esse processo de modernização, que ele é excludente, né, e que é combinado, e que é uma forma que, né, de expropriação bastante importante, né, que vem acontecendo, que aconteceu no Brasil, que ainda está em processo a partir do avanço da soja no norte do Brasil. À medida que a soja avança, ela vai expropriando também.
Então, esse é um ponto que eu deixo para vocês refletirem, né, sobre essas identidades territoriais que vão surgindo com uma diversidade de formas, né, e que elas surgem a partir da imposição e da imposição do capital, né, da monopolização do território pelo capital, e que vai produzindo então essas desigualdades sociais, a exclusão, a pobreza, e como uma resposta a tudo isso, a resistência que é formada pelos movimentos sociais. Então é isso.